O céu de Londres parecia pesar sobre nossos ombros naquela tarde de outubro, cinzento, ameaçador e com uma chuva fina que escorria pelos vidros de Whitehaven Mansions, como se o próprio clima pressentisse o que estava por vir. Estávamos no salão, Poirot e eu, quando tudo começou. Eu lia o jornal, buscando distração entre os anúncios de sociedade e colunas policiais, enquanto meu velho amigo fazia sua rotina habitual, alinhando o bigode com uma paciência quase científica. Graves, hoje tomaremos o chá no Ritz, disse ele com sua costumeira convicção. Ergui os olhos. Mas já temos chá aqui, preparado por Miss Fleury há poucos minutos. Poirot ajeitou o lenço de bolso e ergueu uma sobrancelha. Justamente, não vamos por causa do chá. Vamos observar pessoas. Sem argumentos válidos contra sua lógica peculiar, vesti meu casaco e o acompanhei. O salão de chá do Ritz era tudo o que se esperava. Dourado, vibrante, cheio de murmúrios e porcelana tilintando. Estávamos à terceira colherada de creme no nosso chá quando ela apareceu. Alta, esguia, com os cabelos grisalhos presos num coque elegante e um vestido preto que não era de luto recente, mas de memória longa. Ela hesitou por alguns minutos, sentada a poucas mesas de distância, os olhos fixos em Poirot, como se lutasse contra o próprio impulso de se aproximar. E então veio. "Perdoem-me, senhores", disse com voz firme, porém abalada. "Mas o senhor é Hercule Poirot?" Meu amigo fez um gesto cortês e levantou-se. "À sua disposição, madame." "Sou Beatrice Wexley, Lady Wexley." Ela ofereceu a mão com elegância contida. "Preciso falar com o senhor." É sobre minha família e uma casa, Blackthorn Hall." O nome teve peso. Blackthorn, um tipo de espinheiro, algo que fere se tocado com pressa, algo que permanece. Convidamo-la a sentar. Um garçom trouxe outra xícara. E, entre goles curtos de chá e longas pausas de memória, Lady Wexley começou a revelar um passado que não queria permanecer enterrado. Meu marido faleceu há 3 meses. Ele era o último herdeiro direto dos Wexley, e agora a propriedade caiu em minhas mãos. Blackthorn Hall. Ela parou um instante. Esteve fechada por mais de 20 anos. O custo de mantê-la aberta após a guerra era insustentável. Mas há algo mais. Ela falou então sobre o retrato. Uma pintura antiga, datada do século XVIII, trancada por gerações. Diziam que era amaldiçoada. Sempre que era exposta, algo ruim acontecia. Acidentes, morte, desgraça. Superstições, claro, ela disse com um sorriso tímido. Mas há registros, há histórias, há silêncio. Lady Wexley pretendia reabrir Blackthorn Hall no fim de semana seguinte. Não para um baile, nem para um evento social. Apenas uma pequena reunião familiar. Ela queria mostrar o retrato, revelar o passado, fechar feridas. Mas não sei se estou abrindo uma porta ou uma cova. Seus dedos apertaram a xícara. Por isso preciso do senhor, dos senhores, de olhos neutros, observadores discretos, inteligentes. Poirot ouviu tudo em silêncio, os dedos tocando levemente o queixo, os olhos fixos no vazio, como se já montasse peças invisíveis de um quebra-cabeça. E o retrato? De quem é? De Alistair Wexley. Dizem que ele tomou a propriedade para si injustamente. Seu meio-irmão, Thomas, alegava ser o verdadeiro herdeiro, mas morreu antes de provar. Um acidente em uma escadaria. Desde então, dizem que o espírito de Thomas ronda o quadro pedindo justiça. A palavra ficou suspensa no ar por alguns segundos. Justiça. Muito interessante, madame, disse Poirot por fim. Graves e eu aceitaremos sua convidativa proposta.
Ela respirou aliviada, como quem entrega um fardo e teme recebê-lo de volta. Deixou conosco o envelope com a carta formal, o endereço e os detalhes da viagem até Yorkshire. Quando ela partiu, reparei que o olhar de Poirot estava fixo na porta por onde ela desaparecera. Seu rosto estava mais sério do que de costume. "O que acha?" perguntei. Ele demorou a responder. "Uma mulher que fala em curar feridas, mas cujo olhar diz que teme reabri-las. Uma casa trancada por 2 décadas. Um retrato envolto em tragédia. Um herdeiro morto. E agora, um novo convite." Fiquei em silêncio. Há crimes, mon ami, que não morrem, apenas dormem, e quando despertam, exigem respostas. Na manhã seguinte partimos rumo a Yorkshire, onde Blackthorn Hall nos esperava entre colinas cinzentas, cercada de névoa e espinhos, como se a casa soubesse que depois de tanto tempo calada, alguém finalmente viria para ouvir o que ela tinha a dizer. A chegada a Blackthorn Hall ocorreu sob um céu nublado, com vento forte soprando folhas secas pela longa estrada de cascalho que levava ao portão principal. A mansão se erguia sombria no fim do vale, suas torres góticas cobertas por era e suas janelas refletindo um brilho fosco, como olhos que há muito observavam sem serem vistos. Recebeu-nos a governanta, Sra. Cottrell, mulher austera de olhar firme e modos contidos. Segundo Lady Wexley, ela estava na propriedade há mais de 50 anos e havia mantido a ala oeste habitável durante os anos de abandono. "Os demais já chegaram", informou ela. "A senhora os aguarda na sala de estar." Lá estavam 3 figuras que seriam centrais ao que estava por vir: o sobrinho de Lady Wexley, Edward Wexley, um homem de 30 e poucos anos, com um charme superficial e olhos inquietos, o negociante de arte Victor Langley, de meia idade, sempre impecavelmente vestido e com olhar calculista, e a historiadora Miss Clara Morell, jovem pesquisadora encarregada de traçar a genealogia dos Wexley. Lady Wexley nos cumprimentou com formalidade. Seu semblante era firme, mas os olhos denunciavam cansaço. "Amanhã à noite o retrato será revelado", anunciou. "Quero que estejam todos presentes, mas antes, há questões que precisam ser enfrentadas." Durante o jantar, os temas surgiram com naturalidade forçada. Langley comentou sobre o valor histórico do retrato, estimando que a peça poderia render uma pequena fortuna em leilão. Edward pareceu desconfortável, desviando o olhar toda vez que a pintura era mencionada. Clara, por outro lado, mostrava-se animada com suas descobertas. Ela havia encontrado documentos que sugeriam que Thomas, o meio-irmão de Alistair Wexley, poderia ser o verdadeiro herdeiro da propriedade, mas jamais teve a chance de comprovar isso antes de morrer em um suposto acidente. Mais ainda, ela suspeitava que descendentes de Thomas ainda existiam. "Se confirmado", disse ela, "o direito de sucessão a Blackthorn Hall pode ter sido violado." A sala mergulhou em silêncio. Langley sorriu discretamente. Edward apertou o punho ao redor da taça. Lady Wexley apenas abaixou a cabeça. "E o que a senhorita sugere que se faça?" questionou ele num tom que tentava soar calmo. "Que a verdade seja reconhecida e que os erros do passado não continuem manchando o presente." Langley interveio. "Mas qual verdade? A história é sempre escrita pelos que vencem, senhorita Morell. E muitas vezes, corrigir o passado é apenas uma nova forma de vingança." Poirot observava tudo em silêncio. Quando finalmente falou, suas palavras foram precisas. "Às vezes, monsieur,
Justiça e vingança caminham tão próximas que é difícil distinguir qual é qual. A tensão se manteve até o fim da noite. Mais tarde, em nossos aposentos, perguntei a Poirot o que achava. Clara Morrel fala com paixão. Talvez demais para uma pesquisadora imparcial. Você acredita que ela seja descendente de Thomas? Não tenho certeza ainda. Mas ela não está aqui apenas por curiosidade acadêmica, disso estou convencido. Na manhã seguinte, Clara pediu para examinar os arquivos antigos no escritório da família. Com autorização de Lady Wexley, passou o dia entre papéis, diários e registros. Quando a encontramos à tarde, ela segurava uma carta envelhecida, com mãos trêmulas. Encontrei isto escondido dentro da lombada de um livro de contas, disse. É uma carta escrita por Thomas, dias antes de morrer. Ele afirmava ter provas da legitimidade de sua linhagem e dizia que, se algo lhe acontecesse, essas provas estariam em mãos seguras. Poirot leu a carta com atenção. Não disse uma palavra, apenas a dobrou com cuidado e guardou no bolso interno do paletó. Enquanto isso, Edward parecia cada vez mais nervoso. Evitava permanecer na mesma sala que Clara, circulava inquieto pelos corredores e discutia com Langley em voz baixa sempre que pensavam estar a sós. Naquela noite, durante o chá, Lady Wexley fez um discurso contido. Amanhã abriremos o salão central e revelaremos o retrato de Alistair. Façam seus julgamentos, tirem suas conclusões, mas saibam, não busco vingança, busco apenas paz. Langley respondeu com ironia. A paz às vezes exige sacrifícios, e a história, por mais nobre que pareça, é cheia de mãos manchadas. O tom era claro. Para alguns naquela sala, trazer a verdade à luz seria uma forma de fazer justiça. Para outros, um ataque à honra da família. Para Clara, cada novo papel desenterrado era mais um passo em direção a um ajuste de contas adiado por séculos. Mas, para Poirot, o cenário já estava montado. Graves, disse ele enquanto caminhávamos pelo corredor escurecido em direção aos nossos quartos, o que veremos amanhã não será apenas a revelação de um quadro, será a libertação, ou o peso definitivo, de uma história que se recusa a morrer. A mansão dormia em silêncio, mas o ar parecia carregado. Lá fora, os galhos dos espinheiros batiam nas janelas com insistência, e eu tive a sensação nítida de que Blackthorn Hall observava tudo, esperando, como se finalmente a justiça que fora negada séculos antes estivesse prestes a ser exigida, e que alguém, ainda que mascarado de razão, estivesse pronto para entregá-la, nem que fosse pelas próprias mãos. Na manhã seguinte, o céu amanheceu encoberto, e uma névoa espessa cobria os campos ao redor de Blackthorn Hall, como um véu. A mansão parecia mais silenciosa do que o habitual. O dia da revelação do retrato havia chegado. Durante o café, os ânimos estavam contidos. Edward apareceu com olheiras profundas, o rosto tenso, evitando contato visual com Clara. Langley, como sempre, estava perfeitamente composto, mas falava pouco. Lady Wexley mantinha a postura, embora suas mãos trêmulas ao levantar a xícara de chá revelassem a inquietação. Clara estava visivelmente ansiosa. Após um breve cumprimento, dirigiu-se à biblioteca com um maço de papéis em mãos. Mais tarde, encontramo-la sentada diante de uma mesa cheia de documentos abertos, manuscritos antigos e mapas genealógicos desenhados à mão. Há lacunas nos registros de nascimento da família, explicou. Mas se minhas suposições estiverem corretas, existe uma linha direta que liga Thomas Wexley
há um ramo que foi apagado propositalmente da história da casa. Poirot se aproximou dos papéis. Seu olhar percorreu as datas e nomes com atenção. E a senhorita acredita que a omissão foi intencional? Acredito que alguém teve interesse em silenciar a reivindicação de Thomas. Os registros desaparecem exatamente no ano de sua morte. E o mordomo da época, segundo esta carta, foi dispensado abruptamente logo após o incidente. Graves, que ouvia tudo ao meu lado, cruzou os braços. E quem teria acesso à autoridade para apagar arquivos oficiais daquela época? A própria família, respondeu Clara. Provavelmente Alistair, ou alguém agindo em nome dele. Enquanto examinávamos os documentos, Lady Wexley entrou silenciosamente na sala. Ao ver os registros sobre a mesa, hesitou por um instante, mas não disse nada. Em vez disso, sentou-se à janela e olhou para o jardim encoberto pela névoa. Meu marido sempre evitou falar sobre Thomas, disse, sem ser questionada. Dizia que era melhor deixar certos fantasmas dormirem. Mas fantasmas que dormem acabam acordando, com fome. Era a primeira vez que Lady Wexley se referia diretamente ao escândalo familiar. Sua voz carregava o peso de décadas de omissão, e seus olhos não deixavam os espinheiros além do vidro. Eu sabia da existência da carta. Ele me mostrou antes de morrer, mas me fez prometer que jamais a tornaria pública. Disse que o passado não deve ditar o presente. Poirot se aproximou. E a senhora ainda acredita nisso? Lady Wexley encarou-o por um instante, depois desviou o olhar. Não sei mais no que acreditar, Monsieur Poirot. Só sei que esta casa, guarda coisas que preferem não ser lembradas. No fim da tarde, Langley pediu para visitar o salão principal, onde o retrato estava coberto por uma pesada cortina de veludo. A governanta, Sra. Cottrell, acompanhou-o sob o olhar atento de Graves. Enquanto caminhavam, Langley fez perguntas aparentemente inocentes. E a estrutura do salão, Sra. Cottrell? Essas escadarias são originais? Sim, senhor, respondeu ela sem entusiasmo. Desde o século XVIII, e perigosas, se me permite dizer, principalmente com o piso úmido. Langley sorriu com polidez, mas suas perguntas deixaram Graves intrigado. Parecia medir distâncias com os olhos, comentou ele mais tarde. Como quem ensaia uma cena. À noite, todos se reuniram para o jantar. A conversa era tensa. Clara, com uma pasta de documentos em mãos, pediu a palavra. Descobri a origem de uma linha esquecida da família. Ela parte de uma mulher chamada Eliza Holloway, mencionada como criada no diário de Thomas. Acredito que ela fosse, na verdade, sua esposa, em segredo. Langley riu baixo. Uma criada e um herdeiro? Isso me parece mais novela do que história. Mas Poirot interveio com calma. Não seria a primeira vez que o orgulho de uma família destrói registros inconvenientes. Clara continuou. O filho deles, William Holloway, aparece apenas nos registros civis da vila, sem qualquer menção ao nome Wexley. Mas há semelhanças nas datas no testamento de Thomas e uma carta de recomendação dada por Alistair ao próprio William. Edward não conseguiu conter-se. Isso é um insulto. Vocês estão insinuando que minha família roubou esta casa? Que toda a herança Wexley é uma fraude? Não estamos insinuando nada, disse Clara firme. Estamos expondo fatos. Lady Wexley levantou-se. O silêncio se fez. Amanhã, o retrato será revelado. Depois disso, tomarei uma decisão. Se houver verdade suficiente nos documentos, farei o que for justo. Langley fechou os lábios com força. Edward
Saiu da sala batendo a porta. Mais tarde, no salão, Poirot conversava comigo à meia luz. Mon ami, cada segredo enterrado aqui parece ter uma raiz que se estende por gerações. E quanto mais clara cavar, mais próxima ela chegará daquilo que alguém quer manter escondido. Você acha que ela corre perigo? Poirot fez uma pausa. Creio que sim. Blackthorn Hall não é apenas uma casa. É um campo de batalha. E Clara Morrel está prestes a cruzar uma linha da qual talvez não consiga retornar. A cortina que escondia o retrato ainda estava fechada, mas as rachaduras na fachada da herança Wexley estavam se abrindo. E quando a verdade fosse completamente exposta, alguém teria muito a perder. O dia da revelação amanheceu com uma tempestade. Relâmpagos cortavam o céu de Yorkshire e a chuva tamborilava incessante contra as janelas de Blackthorn Hall. O ambiente parecia conspirar com as lendas. A casa toda estava inquieta, como se aguardasse algo inevitável. A cerimônia seria às 8 da noite. Até lá, os preparativos ocupavam a mansão. A governanta, Sra. Cottrell, supervisionava o salão principal, acendendo velas por toda parte. A eletricidade falhava com frequência durante tempestades, e Lady Wexley não queria correr riscos. O retrato, ainda coberto por uma espessa cortina vinho, dominava a lareira do salão. Era impossível não sentir o peso dele, mesmo escondido. Clara passou o dia revisando documentos e ajustando suas notas. Langley vagava pela casa com aparente indiferença, mas foi visto 2 vezes próximo ao salão, observando o retrato encoberto com um interesse quase predatório. Edward, por sua vez, mantinha-se recluso. Recusou o almoço e passou o dia em silêncio, trancado no antigo quarto de infância. No início da tarde, Poirot me chamou para acompanhá-lo ao porão. Com permissão da governanta, descemos até os arquivos familiares. Lá, em meio a mofo e caixas envelhecidas, encontrou um baú trancado com o brasão dos Wexley gravado na tampa. Dentro havia velhos candelabros, papéis desgastados e um álbum de esboços. Entre os desenhos, uma ilustração do retrato de Alistair com uma observação a lápis. Nunca deve ser exposto novamente. Quem escreveu isso? Perguntei. Poirot examinou o papel à luz da lanterna. Pelo estilo da caligrafia, parece ser do pai de Lady Wexley. Veja o ano, 1899. Havia algo de inquietante naquela anotação. Não era um aviso vago, mas uma ordem precisa, como se o retrato carregasse um perigo concreto. Era superstição, ou algo mais. À noite, os convidados reuniram-se no salão. A tempestade rugia do lado de fora. As velas tremeluziam, projetando sombras dançantes nas paredes antigas. Clara usava um vestido azul escuro simples, mas parecia decidida. Langley trajava smoking com elegância ensaiada. Edward, mais pálido do que nunca, mantinha um olhar fixo no chão. Lady Wexley, com um vestido preto de gola alta e colar de pérolas, subiu ao centro da sala. Meus amigos, começou. Há muito tempo este retrato foi escondido. Alguns dizem que é apenas superstição, outros que é maldição. Hoje, finalmente, escolhemos encarar a verdade. Ela fez uma pausa. A tensão era palpável. Que os vivos honrem os mortos, mas que não vivam acorrentados a eles. Com um gesto, ela puxou a cortina. O quadro revelou um homem de traços duros, vestes aristocráticas, olhos penetrantes. O retrato de Alistair Wexley era impressionante e perturbador. Os olhos, pintados com maestria, pareciam seguir cada pessoa na sala. Sua expressão carregava arrogância, orgulho.
E algo mais: desprezo. Langley soltou um leve assobio. Magnífico. Técnica perfeita. O artista captou mais do que a aparência. Captou o espírito. E que espírito seria esse? Murmurou Clara, sem tirar os olhos da pintura. Lady Wexley permaneceu imóvel diante do quadro. Foi esse homem que herdou Blackthorn Hall e que expulsou da história seu próprio irmão. Um trovão explodiu do lado de fora e as luzes piscaram. No instante seguinte, tudo mergulhou na escuridão. Houve gritos. Uma cadeira foi derrubada. Passos correndo no piso de pedra. Um baque seco. Silêncio. Julguei ouvir a voz de Clara chamar por alguém. Depois o som da governanta tentando acalmar todos. Poucos minutos depois, Sra. Cottrell reapareceu com velas acesas. A sala foi lentamente iluminada e o que vimos nos gelou. No pé da escadaria jazia Lady Wexley, o corpo retorcido, os olhos abertos, fixos no nada. Ao lado dela, o cordão que antes segurava a cortina do retrato. Havia sangue no mármore, e não havia dúvidas. Ela havia caído, ou sido empurrada. Clara foi a primeira a se ajoelhar, depois Langley, que parecia mais interessado em observar do que ajudar. Edward, pálido feito cera, encostou-se à parede e desceu até o chão. «Chame a polícia», disse Poirot, com voz calma, porém firme. Enquanto o caos se instalava, Poirot aproximou-se do retrato. Pegou uma vela e examinou com atenção a moldura. Chamou-me com um gesto. «Veja isto, Graves». Na lateral inferior do quadro, marcas de dedos limpos estavam cravadas na poeira acumulada. «Impressões digitais», disse ele. «Recentes. O suficiente para mostrar que alguém o tocou esta noite, com força. Como quem se apoia ou empurra». Voltei os olhos para a escada. A altura era exata. O retrato estava pendurado a poucos passos do topo. Alguém usou o quadro como apoio e empurrou Lady Wexley escada abaixo? Poirot assentiu lentamente. Sim, mas quem? E por quê? Seria vingança? Ou alguém tentando proteger um segredo? A polícia chegou cerca de 1 hora depois. O inspetor local, Morrison, conduziu os primeiros interrogatórios. Foi informado do histórico do retrato, dos documentos de Clara, da tensão entre os herdeiros. «Parece que esta casa coleciona tragédias», comentou ele enquanto analisava a cena. Seria superstição ou uma tradição familiar de resolver as coisas pelas costas? O retrato foi novamente coberto, mas era tarde. A maldição, ou a crença nela, já havia feito mais uma vítima. Naquela noite, enquanto os corredores da mansão pareciam ecoar os sons da tempestade, Poirot observava o fogo da lareira com expressão grave. «Mon ami», disse, «há quem diga que o passado não pode matar, mas nesta casa ele mata, talvez com mãos humanas, mas com o espírito de séculos de silêncio». E assim, enquanto os relâmpagos iluminavam os vitrais de Blackthorn Hall, a pergunta que restava era: quem usou a superstição como véu para cometer um assassinato cuidadosamente planejado? Na manhã seguinte à morte de Lady Wexley, Blackthorn Hall estava silenciosa como um túmulo. A tempestade havia cessado, mas o ar permanecia denso. A presença da polícia, com homens de botas pesadas circulando pelos corredores, contrastava com a rigidez dos hábitos da casa. Para muitos ali, o choque ainda não havia passado. Para outros, o jogo apenas começava. O inspetor Morrison convocou os convidados para uma série de depoimentos. As entrevistas ocorreram no salão de leitura, com Poirot acompanhando cada sessão como observador. Edward foi o primeiro. Vestia-se de maneira impecável, mas não conseguia esconder o tremor das mãos.
Disse que lamentava profundamente a morte da tia e negou ter se aproximado do retrato durante o apagão. Não vi nada, inspetor. Ouvi um grito, um baque, e então a luz voltou. A senhora, sua tia, demonstrava algum tipo de medo ou preocupação nos últimos dias? Edward hesitou. Estava inquieta, mas sempre foi assim com essas histórias da família. Acreditava demais em certas lendas. Morrison anotou. Poirot, em silêncio, o observava. Clara foi chamada em seguida. Trazia um maço de papéis debaixo do braço. Sua aparência era pálida, mas sua voz firme. Acredito que a morte de Lady Wexley não foi acidental. A posição do corpo, a localização do retrato, tudo aponta para uma ação premeditada. Morrison questionou. A senhorita mencionou ontem uma possível linha de descendência que invalidaria o atual herdeiro da propriedade. Isso poderia ser motivo para homicídio? Certamente, alguém tem muito a perder se a verdade vier à tona. E quem exatamente se beneficiaria da morte de Lady Wexley? Clara olhou para as anotações em suas mãos, depois diretamente para o inspetor. Edward. Do lado de fora da sala, ouvi quando o próprio Edward, ao escutar seu nome, murmurou uma maldição e se afastou. Langley foi o último a depor. Como sempre, estava calmo, cortês e cuidadosamente genérico. Um incidente lamentável, uma tragédia, mas acidentes acontecem. O senhor estava próximo à escadaria no momento do apagão? Próximo, sim, mas imóvel. Não me movi até as luzes voltarem. E o retrato? O que representa para o senhor? Langley sorriu, profissional. Um investimento valioso, historicamente importante, mas não algo pelo qual se deva matar, evidentemente. Ao término dos depoimentos, Morrison estava cético. Nada conclusivo havia surgido. Poirot, no entanto, estava pensativo. Mais tarde, reunimo-nos na biblioteca. Poirot pediu que Clara, Edward e Langley estivessem presentes. Senhora Cottrell também foi chamada. Permitam-me levantar algumas observações, começou Poirot. A morte de Lady Wexley ocorreu em condições que, a princípio, podem ser atribuídas ao acaso, mas detalhes simples dizem o contrário. Ele caminhou lentamente diante do retrato coberto. O quadro estava intocado por mais de 100 anos, e, no entanto, há marcas de dedos frescos na moldura. Alguém o segurou com força, como se usasse de apoio, talvez para empurrar. Edward recuou um passo. Poirot continuou. O culpado, portanto, é alguém que conhecia bem o posicionamento da escada, a altura do retrato e teria motivo para desejar que Lady Wexley fosse silenciada. — Está me acusando? Explodiu Edward. — Ainda não, monsieur. Estou apenas eliminando aparências. Ele então virou-se para Clara. A senhorita chegou a Blackthorn Hall como historiadora, mas demonstrou envolvimento emocional com a história de Thomas Wexley desde o início. Encontrou cartas escondidas, registros supostamente perdidos e até uma possível árvore genealógica alternativa. — Porque são reais, retrucou ela. Estão todos ali, ignorados por gerações. Poirot se aproximou da mesa e retirou um pequeno envelope. Curiosamente, encontrei este bilhete entre as anotações de Lady Wexley. É recente. Dizia: se me recusar a reconhecer sua linhagem, você exporá tudo, mas ameaças não mudam o passado. O silêncio se instalou. Clara ficou imóvel. Não escrevi isso, disse após um momento. Poirot respondeu com calma. Talvez não. Mas alguém quis que pensássemos que sim. Langley, sentado num canto da sala, manteve-se imóvel. Poirot o encarou. Monsieur Langley,
O senhor tem insistido em avaliar o valor do retrato desde o primeiro dia. Mais de uma vez o vi rondando o salão à noite. A pintura é, de fato, valiosa? Langley não respondeu de imediato. Altamente. Um retrato do século XVIII, com contexto aristocrático e história controversa, valeria facilmente uma fortuna, especialmente para colecionadores que apreciam peças envoltas em lendas. Mesmo amaldiçoado? Ironizou Graves. Langley suspirou. A maldição é marketing, o resto é lucro. Poirot então voltou-se para a Sra. Cottrell. A senhora viveu aqui toda a vida. O que pode nos dizer sobre Thomas? A governanta, que até então permanecia quieta, cruzou as mãos. Meu avô era criado na época. Dizia que Thomas foi empurrado, que todos sabiam, mas ninguém falou, e que o mesmo silêncio ainda pairava sobre esta casa. As palavras dela encerraram a conversa. Naquela noite, enquanto eu e Poirot nos retirávamos para nosso quarto, não resisti. O que você realmente pensa, Poirot? Edward está tentando proteger a herança? Clara quer vingança? Langley matou por interesse comercial? Poirot parou diante da janela, observando o jardim encharcado. Graves, todos aqui usam máscaras. A realidade está sendo manipulada por aparências há séculos. O retrato, a maldição, as heranças, são cortinas. Mas a verdade logo encontrará uma fresta. Eu sabia o que aquilo significava. A revelação estava próxima. E, em Blackthorn Hall, a verdade não era algo que se revelava impunemente. Na manhã seguinte, o céu sobre Blackthorn Hall clareou pela primeira vez desde nossa chegada, mas a atmosfera dentro da casa continuava carregada. Os corredores pareciam mais estreitos, as sombras mais densas, como se a própria mansão sentisse que algo estava prestes a acontecer. O inspetor Morrison retornou com uma equipe forense. Vieram coletar impressões digitais do quadro, da escada e do corrimão. A revelação que Poirot havia feito na noite anterior, sobre as marcas de dedos na moldura do retrato, agora era a principal pista no caso. A tensão entre os convidados era visível. Clara evitava Edward. Langley mantinha-se à parte, sempre observando. Após o almoço, Clara entrou na biblioteca com um maço de documentos e pediu uma audiência com Poirot. Acompanhei-a com atenção. Monsieur Poirot, disse ela, preciso mostrar algo que encontrei esta manhã. Estava escondido dentro da capa de um livro de orações antigo. Era uma carta, amarelada pelo tempo, escrita à mão, datada de 1743. É de Thomas Wexley para seu irmão Alistair, explicou. Ele declara possuir provas da união legítima com Eliza Holloway e afirma que, se algo lhe acontecesse, os documentos foram confiados a terceiros. Poirot examinou a carta com cuidado. Depois olhou para Clara. Interessante. Mas me diga, mademoiselle, como exatamente a senhorita soube onde procurar? Clara hesitou por um instante. Meu trabalho é conectar pontos perdidos. Há pistas nas margens dos livros antigos, nos hábitos de escrita, nos objetos que sobrevivem ao tempo. Poirot assentiu, mas seu olhar se manteve firme. Pouco depois, Sra. Cottrell apareceu na porta da biblioteca. Monsieur Poirot, tem um momento? Guiados pela governanta, fomos até os antigos aposentos dos criados, agora empoeirados. Dentro de um armário escondido por um biombo, havia um baú menor, com iniciais entalhadas. T.W. Meu avô escondia isso, disse ela. Disse que pertencia a Thomas, e que, um dia, quando fosse seguro, deveria ser entregue a quem buscasse a verdade. E dentro do baú havia mais cartas,
um pequeno retrato de Eliza Holloway e um livro de registros contendo árvores genealógicas rabiscadas à mão. Clara, que acompanhava tudo em silêncio, parecia emocionada. Isso confirma tudo, disse ela. A linhagem foi deliberadamente apagada. Os filhos de Thomas e Eliza viveram com outro sobrenome, mas a conexão é clara. Poirot, no entanto, não parecia tão impressionado. Retirou uma das cartas e aproximou-a da janela. Curioso, murmurou. A tinta nestas cartas é mais recente do que deveria, e esta assinatura foi traçada por cima. Alguém quis que parecessem originais. Olhou para Clara. A senhorita sabia disso? Ela arregalou os olhos. Está dizendo que são falsas? Algumas, talvez. Outras não. O baú pode ser verdadeiro, mas foi manipulado. A questão é, por quem? Enquanto isso, Edward circulava pela casa como uma sombra. Encontramo-lo mais tarde no salão, em frente ao retrato, completamente imóvel. Ele nos observa, disse, sem nos encarar. Sempre observou, mesmo nos sonhos. Langley entrou logo depois, com um envelope em mãos. Estive conversando com advogados. Se essa documentação for validada, a linha de sucessão à propriedade muda. Blackthorn Hall pode passar a outras mãos. Clara, se descendente legítima, torna-se herdeira. Edward girou nos calcanhares. E quem garante que tudo isso não é manipulado? Ela mesma não poderia ter plantado essas cartas? E você, Langley, só pensa no valor da maldita pintura? Langley cruzou os braços. Pelo menos eu falo abertamente. Não sou herdeiro de fachada com um passado de dependência financeira. Os dois homens se encararam. A tensão, quase material. Basta, disse Poirot, entrando na sala. Enquanto discutem, o passado continua moldando o presente. Lady Wexley morreu por algo que foi enterrado há 200 anos. Mas não foi o espírito de Thomas quem a empurrou. Foi alguém de carne e osso. Ele apontou para o quadro. As impressões já foram analisadas e logo saberemos a quem pertencem. Mas antes disso, há algo mais. Voltamo-nos para a sala de estar. Lá, Poirot organizou os documentos num painel improvisado. Cartas, registros, árvores genealógicas, cópias de testamentos. O que vemos aqui, disse, é uma história reescrita ao longo do tempo. Primeiro, Thomas foi apagado, depois, Eliza. Em seguida, seus filhos. Alistair assumiu a propriedade e consolidou seu poder. Os descendentes de Thomas foram dispersos, sem herança, sem nome. Ele olhou para Clara. A senhorita não veio aqui apenas como pesquisadora. Veio como herdeira e como alguém disposta a fazer justiça. Clara assentiu. Não nego, descobri minha ligação com Thomas ainda na universidade. E desde então venho reconstruindo a história que a família Wexley tentou apagar. Mas não queria apenas reconhecimento, queria que o nome deles fosse derrubado. Clara não respondeu. Poirot deu um passo à frente. E Lady Wexley? Ela sabia, disse Clara, mas hesitou. Queria reconhecer, mas não ceder à herança. Ofereceu um acordo silencioso. E eu recusei. E ameaçou expô-la? Sim. Mas isso não a torna assassina. Não, respondeu ela com firmeza. Eu não a toquei. Quando a luz se apagou, eu estava perto da janela. Não cheguei perto da escada. Silêncio. Então, Poirot virou-se para Langley. E o senhor? Eu estava na outra extremidade da sala. Pois bem, disse Poirot, olhando para todos. O passado trouxe todos vocês até aqui. A história foi reescrita. A herança foi manipulada. Mas a verdade permanece sob a poeira.
E amanhã de manhã, quando tivermos os resultados das impressões digitais, ela finalmente emergirá. Blackthorn Hall permaneceu em silêncio naquela noite. Mas sabíamos que não por muito tempo. O passado estava prestes a revelar seu peso, e alguém, entre nós, carregava o fardo de um crime moderno, nascido de uma injustiça antiga. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol atravessaram as nuvens sobre Blackthorn Hall. Pela primeira vez desde nossa chegada, a casa parecia respirar. Mas a leveza era ilusória. Todos sabíamos que o que estava por vir encerraria não apenas o caso de Lady Wexley, mas séculos de segredos. O inspetor Morrison retornou acompanhado de um técnico forense. Em mãos, tinha o laudo das impressões digitais coletadas na moldura do retrato. Reunimo-nos no salão principal, diante da lareira. O retrato de Alistair Wexley continuava coberto, como se o próprio estivesse prestes a ser julgado. Estavam presentes Clara, Edward, Langley, Sra. Cottrell, Poirot, eu e o inspetor. Morrison foi direto. As impressões encontradas na moldura do retrato pertencem a apenas uma pessoa aqui presente. A marca é clara, recente e está posicionada de modo a indicar que a pessoa a usou como apoio ou impulso a partir do topo da escadaria. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Morrison consultou o relatório. As digitais são de Edward Wexley. Todos se viraram para ele. Edward permaneceu imóvel por um segundo. Depois, ergueu o olhar. Isso é um erro. Eu devo ter tocado o quadro em algum momento anterior. Foi sem intenção. A moldura estava coberta de poeira acumulada por décadas. Só foi limpa naquela noite, retrucou Morrison. Langley deu um passo à frente. Então é isso. Ele matou a tia para garantir a herança. Edward olhou para Clara. Você provocou isso. Cavando fantasmas, querendo justiça. Você colocou tudo em risco. E você eliminou quem poderia impedi-lo de herdar, disse ela. Poirot levantou a mão. Basta. A verdade, senhores, não é apenas uma questão de provas. É também de coerência. Ele caminhou lentamente até o retrato. Edward não planejou matar Lady Wexley. Não de início. Mas ao perceber que ela estava considerando reconhecer a linhagem de Clara, algo mudou. Sua posição na família, sua segurança financeira, tudo isso foi ameaçado. E então aproveitou a escuridão. Usou a moldura como apoio. Empurrou. Edward não respondeu. Estava pálido, os olhos fixos no chão. Poirot continuou. Mas Edward cometeu 2 erros. O primeiro foi deixar suas digitais no quadro. O segundo, acreditar que o passado não voltaria. Clara aproximou-se. Ela queria fazer o certo, não é? Lady Wexley. Ela queria reconhecer minha linhagem. Poirot assentiu. Sim, mas hesitava. Não pela verdade, mas pelas consequências. Morrison retirou as algemas do bolso. Edward Wexley, o senhor está preso pelo assassinato de Lady Beatrice Wexley. Ele não resistiu, apenas murmurou. Ela tiraria tudo. Eu cresci acreditando que essa casa seria minha, que meu nome era legítimo. Mas bastou um pedaço de papel e uma garota com uma pasta para que tudo desmoronasse. Enquanto era levado, Langley comentou com sarcasmo. O verdadeiro peso de Blackthorn Hall não está nas paredes, está no orgulho. Após a prisão, Clara e Poirot permaneceram no salão. A governanta trouxe chá. O retrato, agora descoberto, parecia menos ameaçador. Ou talvez, finalmente, desarmado. O senhor acha que essa casa pode se livrar da sombra? Perguntou Clara. Poirot olhou ao redor.
As casas não mudam. São as pessoas que escolhem o que carregar com elas. A senhorita tem agora um legado, mas também uma escolha. Justiça foi feita. Mas e o futuro? Clara refletiu por um instante. Quero que este lugar conte a história certa, sem esconderijos, sem maldições, apenas a verdade. Então, mademoiselle, disse Poirot, Blackthorn Hall finalmente terá paz. Langley, por sua vez, fez as malas no fim da tarde. O projeto de adquirir a pintura fora cancelado. A atmosfera comercial que o cercava se dissipou com o crime. Deixou a propriedade sem se despedir de ninguém. Sra. Cottrell decidiu permanecer como cuidadora da casa a pedido de Clara. Segundo ela, Blackthorn precisava de mãos que conhecessem seus corredores e seus silêncios. No final daquele dia, Poirot e eu estávamos prontos para partir. O carro nos esperava na entrada principal. As torres de Blackthorn Hall se erguiam atrás de nós como sentinelas antigas, mas agora, sob o céu limpo, havia algo diferente no ar. Você acha que, de certa forma, Clara também fez justiça em nome de Thomas? Perguntei. Poirot sorriu, mas não foi um sorriso leve. A justiça verdadeira raramente é simples, Graves. Ela se entrelaça com ressentimentos, segredos, decisões silenciosas. Mas sim, neste caso, ela encontrou uma voz. E Edward? Foi moldado por um nome que nunca lhe pertenceu de verdade. Agiu para proteger uma mentira, mas no fim revelou a verdade com as próprias mãos. Olhei pela janela do carro enquanto nos afastávamos. Os campos de Yorkshire se estendiam adiante, e Blackthorn Hall, agora distante, parecia menor. Acha que as sombras vão se dissipar? Poirot ajustou o lenço no bolso com precisão habitual. As sombras sempre existirão, mon ami. Mas com a verdade revelada, elas deixam de ser ameaçadoras e tornam-se apenas história. E assim, deixamos para trás uma casa marcada por orgulho, silêncio e sangue. Uma casa onde o passado foi finalmente confrontado e o presente, enfim, liberto. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Colabore financeiramente com um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.